Mercúrio no Rio Madeira. Vamos trazer agora um assunto por conta da pauta dos grandes debates ambientais no mundo todo. Pesquisadores da UNIR estudam consequências do mercúrio no Rio Madeira. A substância está relacionada à prática do garimpo, mas, segundo pesquisa, não seria o único responsável por isso. E é o que a gente vê agora. Há muitos anos, o Rio Madeira vem sendo estudado por pesquisadores e, dentre os resultados já obtidos, está a concentração de mercúrio. O mercúrio é um elemento químico, né, um metal pesado, né, na sua forma no ambiente, na temperatura ambiente, ele está na forma líquida e ele tem a sua capacidade de amalgamar, ou seja, de solubilizar alguns elementos químicos. O biólogo e coordenador do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental da UNIR, Vanderlei Bastos, conta que a utilização desse material é feita há muitos anos e que a substância é considerada perigosa. Uma técnica milenar, já se usa isso há muitos anos, não é uma descoberta recente, é uma coisa que já se usa há muito tempo. E ele é um elemento químico não essencial, quer dizer, ele não tem função metabólica em nenhum ser vivo, portanto ele é considerado um elemento químico não essencial. Então ele é um elemento considerado tóxico, né? Dependendo da sua forma química, né? Por exemplo, a forma química metilmercúrio, né? Que é a sua forma orgânica, é a forma muito mais tóxica, né? E é essa que a gente se preocupa um pouco mais, né? Quando o mercúrio líquido ele cai dentro de um sistema aquático, né? Dentro de um corpo d'água, ele vai sofrer esse processo de transformação química, né? Então, ele vai se transformar nesse metilmercúrio, é um processo lento isso, mas é um processo bem conhecido, né? Que é mediado por atividades microbianas e, consequentemente, vai se incorporar nos organismos. O mercúrio é muito utilizado no garimpo. Aqui no Rio Madeira, em vários pontos, é possível notar essa atividade. Mas, de acordo com Vanderlei, apesar da fama de ser uma das principais causadoras do lançamento desse elemento no ambiente, ela não é a única responsável por isso. No passado se lançou muito mercúrio, né? Essa situação de garimpo no Rio Madeira não é de agora, né? Os anos 70, 80, essa atividade era extremamente intensa aqui nessa região. Entretanto, não é só a atividade de garimpo a única vilã, vamos dizer assim, dos lançamentos de mercúrio para o ambiente, né? O mercúrio, que nós chamamos de origem natural, em função das erupções vulcânicas pelo mundo, a deposição, o mercúrio é considerado um poluente global. Então, as emanações de todos esses sistemas no planeta, elas foram depositando ao longo de séculos, né, nos solos amazônicos, né? Então, o solo da Amazônia ele é enriquecido, né, de níveis de mercúrio de fonte natural. Então, no momento que eu desmato, que eu crio uma condição propícia, né, para esse processo de lavagem desse solo para dentro dos corpos d'água, eu estaria também promovendo, né, mais um incremento além desse da atividade de garimpo para dentro dos sistemas, né? O Rio Madeira é o 17º rio mais extenso do mundo, com mais de 3.000 quilômetros de comprimento. A nascente vem da Cordilheira dos Andes, na Bolívia, e termina no Rio Amazonas. Aqui há uma grande diversidade de espécies de peixe. Inclusive, a pesca é uma das principais fontes de alimento e também de renda dos ribeirinhos. No entanto, por causa do mercúrio, o que era para ser um consumo saudável pode trazer prejuízos à saúde. O peixe é o principal veículo, né, de chegada desse mercúrio dessa forma mais tóxica, né? O mercúrio é uma substância, né, é um elemento não carcinogênico, ou seja, ele não tem ação mutagênica bem definida, né, muito bem estudado do ponto de vista neurotóxico, né? Ele é um elemento químico que age sobre o sistema nervoso central, né, causando malformações, causando comprometimento na coordenação motora, comprometimento no campo visual. Tem uma série de comprometimentos voltados para a parte mais do sistema nervoso central. Isso é muito bem estudado, muito bem conhecido.
Inclusive, as pesquisas feitas envolvem não só os peixes, mas principalmente a população que mora às margens do Rio Madeira. A gente vem monitorando esse trecho do rio, né, desde montante ali das usinas, né, até no Baixo Madeira, na região abaixo de Humaitá. É uma região que a gente estuda há mais de 20 anos, a gente vem acompanhando os diferentes compartimentos do ambiente, água, solo, sedimento, plantas e os peixes, né? E também a população. Essa população, por exemplo, do Baixo Madeira, uma população de um lago, no Lago Puruzinho, é uma população mais isolada, e a gente sempre tem o objetivo de olhar mais essas populações mais isoladas, porque são elas as maiores consumidoras do pescado. Em relação à contaminação, não acontece apenas quando a pessoa consome um alimento infectado. O manuseio é um dos fatores de risco. A outra forma de contaminação, que é no processo de manuseio do mercúrio metálico, né? No processo de aquecimento, quando ele é feito para separar o ouro do mercúrio, no processo aberto, ele vai contaminar as pessoas que estão ali manipulando isso, né? Então há uma exposição ocupacional, e essa é uma forma de toxicologia do mercúrio com o uso, a inalação desses vapores, né? E isso vai causar problemas sérios do ponto de vista, especialmente do ponto de vista renal, né? Vanderlei explica que há a possibilidade dos trabalhadores que exercem as atividades no garimpo utilizar o mercúrio de forma segura e que não afete a própria saúde e muito menos o meio ambiente. Se eles usarem o destilador, que no garimpo se chama de cadinho, né? Eles vão estar evitando, né, a contaminação do ambiente, porque vai evitar que esse mercúrio vá para a atmosfera, porque é um sistema fechado que destila e o mercúrio cai num copo que ele pode reutilizar esse mercúrio. E ele evita a inalação. Isso é muito importante porque o que se fala com relação à contaminação do mercúrio, nunca se atribui também que o garimpeiro possa estar exposto a ela, mas eles também estão expostos. Para o pesquisador, faltam programas que incentivem estudos relacionados exclusivamente sobre os efeitos causados pelo contato com o mercúrio. Do meu ponto de vista, há necessidade de ter programas de monitoramento ambiental, né, e especialmente na área de saúde, nessas comunidades mais isoladas, programas tipo o Programa de Saúde da Família, né, a associar isso, treinar os médicos, os profissionais da área de saúde com condição de observarem esses efeitos neurotóxicos, esses potenciais efeitos neurotóxicos nessas populações mais isoladas. E ele ainda ressalta que o Laboratório de Biogeoquímica da UNIR está de portas abertas para essas análises. É um laboratório que tem total condição analítica, né, para se fazer esse tipo de análise. São análises não triviais, não são análises baratas, mas são análises que podem gerar uma informação para um médico na cidade que suspeita, por exemplo, de um efeito neurotóxico numa determinado paciente, ou até mesmo um efeito tóxico do mercúrio num determinado garimpeiro, né, que pode estar com problemas renais, como eu mencionei anteriormente. Então, tudo isso a gente precisa estar acoplado e, paralelamente, tentar resolver esse problema das atividades, né, com alternativas, né, atividades alternativas que possam substituir o mercúrio nessa atividade.